A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Mais uma vez aqui, Futebol em Rede, em entrevista aqui na AltV, também nas nossas redes sociais, mostrando as eleições dos clubes aqui em São Paulo, mais uma vez, é um tema muito importante. Vários personagens já passaram aqui pela nossa tela, pelos nossos microfones, conversaram a respeito, mostraram as suas plataformas, falaram das expectativas. São pessoas que querem ajudar o clube e, por isso, também se aventuram, nesse momento, a buscar uma eleição para presidente de um clube de futebol. Hoje o destaque é o meu Santos Futebol Clube. Vivo falando que eu sou santista, mas aí é só quando fala alguma coisa de um Corinthians, de São Paulo, já fala, você é São Paulino, você é corintiano. Mas, na verdade, sempre fui santista, né? E já critiquei o Santos também. Aliás, a atual diretoria merece muitas críticas. E hoje um convidado muito especial. Meu caro Fábio Seródio, obrigado ao Marcelo D'Amato, que é nosso amigo de tanto tempo, né? E que também assessora esse candidato que vai falar conosco neste exato momento, aqui no Futebol em Rede Entrevista. Por favor, Fábio Seródio, você está bem, Seródio? Estou bem, deixa eu apresentar, todo mundo já está vendo na tela, o senhor Ricardo Agostinho, que é candidato à presidência do Santos, a chapa já está, inclusive, registrada. Ele tem o Ricardo de Jesus Agostinho, é publicitário, hoje trabalha, se não me engano, na empresa farmacêutica, tem 51 anos de idade, torcedor apaixonado do Santos, já foi embaixador do Santos na cidade de São Paulo, dizem, pelo menos é tudo que eu fui procurar sobre ele, tem uma boa relação com ex-jogadores do Santos e é candidato à presidência, convidado também no nosso Frederico Batalha. Quartarolo, como você é santista, eu dou o privilégio da primeira pergunta para você, tá bom? Tá, ficou emocionado com isso. Aliás, meu time tá jogando bem no campo, hein? Ah, que beleza. Pelo menos os milagres e os raios continuam caindo. Bom, Ricardo Agostinho, é um prazer recebê-lo aqui. E você tem duas coisas que eu já gostei. Você é farmacêutico. Ou trabalha com produtos farmacêuticos. Ou seja, Santos precisa de muito remédio. Tem Jesus no nome. O Santos precisa de alguns milagres. Por que é que você quer ser presidente do Santos? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiramente, um grande abraço a você, Quartarolo, que a gente sempre ouve, o Fábio está sempre aqui, a gente sempre faz questão de saber de vocês, a gente aprende muito ouvindo vocês. Então é uma honra muito grande participar daqui. E vocês citaram o meu assessor, que é o D'Amato, e eu vou falar para vocês, ele é mais do que um assessor, ele é um coach, ele é um cara que me orienta, tem uma paciência bacana com essa relação de imprensa, como a gente tem que levar isso, e ele principalmente me fala como você tem que levar isso para o futuro. Porque eu falei, enquanto você é candidato é fácil, quando você for presidente e for vidraça todo dia, é a hora que você vai ter que aproveitar e falar melhor e conversar e se comunicar sempre com a imprensa. Então, eu aprendo muito com o D'Amato, é uma honra ter ele no meu time. E, por conta disso, a gente se candidatou ao Santos Futebol Clube. Eu fui o último embaixador do Santos em São Paulo, encerramos o mandato agora há pouco, e tivemos uma relação muito boa com o torcedor, trouxemos muitos novos sócios para o clube. É um crime, um clube como o Santos Futebol Clube, internacionalmente conhecido, ter apenas 30, 40 embaixadas, quanto times muito menores, ou não menores, mas também de times grandes, mas com torcida inferior, com menos título, menos tradição, ter 500, 600 embaixadas. O Santos era para estar espalhado com a sua capilaridade de torcida pelo mundo todo. E isso a gente vai tentar fazer nesses próximos 3 anos, tentar realmente remediar. Mas mais do que remediar, a gente quer curar. E isso a gente vai fazer transformando o clube. Esse é o nome da nossa chapa que a gente registrou ontem, Transforma Santos, que é a chapa 3, e nós vamos para cima, e eu quero estar aqui de peito aberto para responder todas as dúvidas de vocês sobre o que a gente pretende nesses próximos 3 anos. Bom, Ricardo, não sei se você acompanha, geralmente quando a gente fala da eleição do Santos, eu sou aquele chato que fala, não consigo entender. Deve ter um poço de petróleo descoberto no CT do Santos, porque com a situação do Santos, que é caótica financeiramente, tem mais candidato do que qualquer outro cargo eletivo pelo mundo afora. É incrível, muita gente aí querendo ser presidente do Santos, mesmo nessa situação de penúria. Que aí a pergunta é exatamente essa. Por que tantos candidatos e por que não existe, sei lá, uma tentativa de união entre as partes, Ricardo? Vamos lá, Fábio. Por quê? Primeiro, o Santos está num processo de fragmentação muito grande. Essa fragmentação política já vem desde 2010, 2011.
vários grupos. Era muito fácil a política no Santos. Era quem era Marcelo Teixeira e quem era contra o Marcelo Teixeira. Então era fácil. E não tinha nem bandido nem mocinho, tá? Temos de ser honestos. Tá? Todo mundo tem seu lado positivo e lado negativo. Então, isso que aconteceu. Quando o Marcelo perdeu em 2009 e o grupo que era capitaneado pelo Laor na presidência assumiu, o primeiro, o segundo ano foi uma maravilha, havia um combinado, não deu certo, aí o Laor foi para a reeleição, ganhou, até porque não tinha como ganhar, né? Time disputando final do Mundial, campeão Libertadores. Dali para frente, houve um grande racha, começou a se fragmentar. Tá? Então, hoje, você fala assim, provavelmente teremos 6 chapas competindo. Já temos 3 registradas, eu registrei a minha na última quinta-feira. Então, assim, temos 3 chapas já concorrendo. Deve haver mais 3, tá certo? E aí, o que a gente pensa? Como é que você faz essa união? Tem determinados momentos que não tem mais como. A gente tem muitas afinidades, mas as diferenças são muito grandes. Por exemplo, voto online, que é o voto à distância. Os grandes clubes já estão migrando para essa situação. É algo que, para um clube como o Santos, que é um clube não só continental, mas é um clube que tem torcedores das 5 regiões do país, ele precisa ter essa entrada, essa facilidade ao seu associado, porque o Santos tem sócio em todo lugar do Brasil, tem torcedor em todo lugar do Brasil. Então, como o Bahia tem, como o Grêmio tem, como o Inter tem, o Santos está dando esse avanço. Só que acontece, de 6 chapas, que a gente provavelmente vai ter, 2 são efetivamente a favor. Uma é a favor pelo não mútuo, e as outras 3 são contra. Então você vê como é que você consegue unir. É muito complicado, a gente tem muita dificuldade nesse processo. E a gente tenta trabalhar de uma maneira que o clube tenha o menor dano colateral, ou seja, a gente está tentando uma campanha proativa, em que todos os candidatos falam entre si, se comunicam, tentam manter um bom nível. A gente espera que isso aconteça, espera que isso vá até o final. E eu acho que assim, terminou a eleição, se a nossa chapa ganhar, se as pessoas acham que as mudanças, esse passo adiante que nós queremos dar aqui na Transforma Santos for melhor para o clube, nós vamos chamar todas as correntes e vamos tentar trazer todo mundo e governar juntos. Isso é união. Da mesma forma que a gente já se coloca à disposição, e já falei isso, e já falei com todos os candidatos, a gente já se ligou. Olha, você ganhando, não se preocupe. Eu vou apoiar você, porque o que eu tenho que entender é o seguinte, se a minha proposta não ganhou, é porque o sócio quer um outro viés. Então, a gente tem que respeitar o desejo do sócio, porque, afinal de contas, somos todos santistas. A gente vai se colocar à disposição. Então, assim, eu acredito que desta eleição a gente vai sair todo mundo mais unido, e eu acho que na próxima a gente já vai ter um número bem menor. Sempre vai haver posição e oposição, porque sempre cada um quer uma mudança numa velocidade, então isso vai ter mesmo. Mas eu acredito que vai ser menos fragmentado do que esse ano. Nós chegamos, assim, eleitoralmente chegamos no fundo do poço. Eu acho que daqui a gente vai ter que subir. O Ricardo, o Santos vive uma característica bastante diferente, a meu ver, em relação principalmente aos grandes clubes do Brasil. O Santos, na verdade, o torcedor, o sócio, ele é ligado no futebol do Santos. A nossa piscina lá em Santos é o mar, né? Então não adianta você falar assim, não, nós temos clube social, o Santos tem que ter uma parceria com o seu sócio de uma outra forma, né? E tem que ser inteligente para isso. Porque o torcedor do Juventus aqui em São Paulo, que é um time pequeno, né, simpaticíssimo, mas ele tem um clube social maravilhoso, Palmeiras tem clube social, assim por diante. Você entendeu? Principalmente São Paulo, que o social interfere demais nas eleições, porque, aliás, tem palmeirense que é sócio do São Paulo e pode votar, ou coisa que eu valha, né? Porque ele tem isso no estatuto e porque ele usa o clube social. O Santos não tem isso. Ou seja, o Santos é futebol, é Santos Futebol Clube. O clube está lá, mas, na verdade, né? Aliás, depois eu gostaria que você falasse o que aconteceu com aquela chácara Nicolau Moran, que eu nunca mais ouvi falar. Agora, como é que se trabalha isso? Porque, como você falou, o nosso time, que eu sou santista, tem torcedor no Brasil inteiro, para não dizer no mundo inteiro. Então, você vai ter que trabalhar de uma outra forma a eleição. O que você vai oferecer para o torcedor sócio do Santos? Porque você não pode oferecer a piscina, você não pode oferecer a sauna, você não pode oferecer tantas outras coisas que o clube oferece. Tá, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar rapidamente da chácara Nicolau Moran, quarta. A chácara está lá, foi reformada, era um pleito antigo. Na eleição de 2014, eu montei um projeto, fui na CETESB, porque lá é uma área de preservação ambiental. É muito difícil hoje em dia você fazer qualquer coisa. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho. O projeto, a chapa que eu
fazia parte na época, não ganhou, mas o projeto frutificou, outras chapas aproveitaram. A último mandato eles conseguiram fazer uma reforma lá. Existe uma instituição de apoio a recuperados, então que estão mantendo o local está muito bonito, está bem arrumadinho, vale uma visita. Tá? A gente tem ideias de fazer algumas coisas na área social ali, veja só, fazer na área social com um certo distanciamento e com uma certa preservação do número de pessoas, porque é uma área de preservação ambiental. Mas a gente quer fazer visitas, a gente quer colocar velhos ídolos, que é algo que eu tenho muito fácil comigo. Eu tenho grandes amigos que são ex-jogadores de futebol, por conta do trabalho da Embaixada também. Então a gente quer fazer visitas monitoradas para a galera conhecer. Porra, é ali que ficava o Pelé, ali que ficava o Coutinho. Chulapa, o Dema, até 84 era muito usado. Então, assim, é um lugar que tem um valor histórico para o santista e para o amante do futebol, né? O caso do Fábio não é santista, mas ele ama o futebol, senão não estaria aqui. Né? Então, assim, vai ter muito prazer em conhecer, estar lá, e poder fazer atividade naquele local. Então, a gente quer trabalhar isso, mas está em bom estado. Vale a pena uma visita, viu, Quarta? Quando você puder, a gente combina no Clube Agenda e você vai. Agora, falando do clube, o que a gente vai oferecer para o clube? Nós vamos oferecer a modernidade, nós vamos oferecer a transformação. O Santos continua arraigado ao século XX. Nós estamos entrando no ano de 2021 e tem muito processo no Santos que ainda é feito no Excel. Então a gente tem que mudar isso tudo. O futebol do clube, nós temos algo maravilhoso, como o Fábio falou logo no começo. Poxa, como é que mina, jogador, etc. Está minando menos. Por quê? Porque a gente está ficando defasado. O Santos era o clube que todo mundo queria jogar, todo mundo que sabia que ia revelar. Hoje você pega um Palmeiras, por exemplo, que é um clube que sempre teve pouca tradição, né, em revelar jogadores. Tinha, claro, mas não dá para comparar com o Santos. Hoje não. Hoje o Palmeiras tem um grupo forte, tem times de base ganhando títulos aí a rodo. Por quê? Porque o Santos está deixando ficar. O Santos ele sempre trabalhou com grandes ídolos na sua base, pessoas bem formadas, tá, que estudavam, não é só porque é ex-jogador, mas porque estudou. Só que ficou nisso. Hoje, o futebol demanda muito mais. Então, você precisa ter um sistema de scout moderno, análise de resultado, análise de jogadores. Então, o Santos está deixando a desejar. E aí, o que acontece? A balança começa a pesar para quem está investindo. Então, a gente quer ter recursos, ou seja, minar todo esse dinheiro que está sendo jogado fora com os Cuevas da vida, com os Bryans da vida, e trazer esse dinheiro para a base. Trazer esse dinheiro para onde o Santos sempre teve resultado. O Santos é um clube, necessariamente, que vive de criar jogador na sua base e contratar jovens valores do mercado. Ou seja, trazer esses garotos jovens, engajá-los no clube, apresentar o clube a eles e eles se profissionalizarem, renderem frutos, renderem torcedores e aí sim serem vendidos depois de render títulos. Vou citar, por exemplo, 2 exemplos aí. Copa Libertadores 2011. Então o Santos precisava de 2 laterais, o Léo não estava segurando por conta da idade já, na outra lateral também tínhamos dificuldade. O Santos trouxe o Danilo do América de Minas, trouxe o Alexandro do Atlético do Paraná. 2 jovens valores, o Santos contratou um, pegou uma parte do passe do outro, ambos foram campeões, ambos venderam camisa, a torcida gosta deles até hoje, foram bem medidos, o Santos ganhou muito dinheiro com ambos e valeu a pena. E por outro lado tinha Neymar, tinha Ganso e etc, André e todos os outros. Então, ou seja, a gente tem que juntar isso aí. Eventualmente um jogador mais velho, de boa qualidade, para acertar, aquele fala um xerifão, etc., faz parte. Você tem o Rodolfo, você tem o Edu Dracena, são coisas, sim, que são válidas. Mas o clube não pode ficar fazendo o que está fazendo hoje em dia. Contratando um monte de jogador caro, sem retorno financeiro, sem retorno futebolístico e vendendo o jogador antes de chegar na base. Ou perdendo, que o Santos ainda está conseguindo perder jogador na base, é uma coisa incrível. Então, o que a gente está prometendo ao clube, o que a gente vai fazer acontecer, e a gente já está trabalhando nisso há anos, é literalmente colocar o Santos no século XXI, com o que tem de mais moderno, não só no futebol, mas na administração. Ricardo, se você for eleito presidente, o primeiro dia seu certamente será de frente com números, porque a situação do Santos financeiramente não é nada boa, tem problema na FIFA, tem problema para pagar, tem dívida para acertar, tá, muita coisa que não é legal acontecendo no aspecto financeiro no Santos. E aí, eu sou obrigado a te perguntar uma coisa. Surgiu aí a tal da vaquinha do Santos, que até que rendeu algum pecuário. E tem cara que é candidato, ou pelo menos é pré-candidato, que é o caso do Rueda, que botou dinheiro dele no Santos. Opinião a respeito desses 2 assuntos. Primeiro, vaquinha. Segundo,
o cara colocar dinheiro dentro do clube em sendo pré-candidato. Isso não é chato, não é feio? Sei lá. Qual a sua opinião? Bom, são duas situações que aconteceram que a gente não concorda, mas respeita o momento de quem está administrando. Não faríamos o mesmo. Eu vou te dizer a questão da vaquinha. A vaquinha foi feita, deu 1 milhão, ou seja, você vê que a torcida se engajou, deu mais de 1 milhão. A vaquinha estava indo bem, até as pessoas entenderem, poxa, mas o presidente está pedindo para a gente ajudar, mas ele podia estar economizando do outro lado. Então isso não estava acontecendo, automaticamente começou a cair os valores de doação, etc. Então a vaquinha seria um gesto extremo, eu acho que não seria necessário se você investisse em outras coisas. Quer dar um exemplo de uma vaquinha bem sucedida? Ao invés de você falar para o cara, vai lá e doa R$100, vai lá e doa R$50, não, vá lá e fique sócio. Tá? Ajude o clube. O mesmo valor, por quê? Você vai ajudar hoje com R$100, R$100 são 4 mensalidades do plano básico nosso lá, que é o Silver, que é R$27. São 4 meses. Então, esses R$100 que você está doando para o clube hoje, você já é sócio pago por 4 meses. Você está ajudando o clube e aí você vai poder participar de promoções para sócio, em desconto em empresas parceiras do clube. Ou seja, e assim, terminou esses 4 meses, a pessoa continua, porque aí ele tem desconto para ingresso, tem facilidade para escolher lugar. Ou seja, você traz o associado, você traz o seu torcedor para dentro do clube. E ele vai consumir e vai gastar, não R$100, ele vai consumir e vai gastar muito dinheiro o resto da vida dele, porque ele, quando for comprar uma camisa nova, ele como sócio, ele tem desconto. Ou seja, você tem que saber aproveitar. Isso não foi feito. Ou seja, só foi lá pedir o dinheiro e boa. Tá? Discordo. Então foi feito de uma maneira que a gente não faria. Tá? Até porque, no final das contas, esse 1 milhão não vai resolver praticamente nada. Segundo, a questão do mecenato. O Marcelo Teixeira, que hoje é presidente da mesa do CD, já fez isso no passado. O Santos acabou não honrando, né, o que eu acho errado, já que foi feito. O próprio presidente emprestou para o clube em que ele era presidente e depois ele cobrou. Também está errado. Ponto. Mas, ok, isso posto, teve que cobrar para receber. Foi para a justiça, tivemos a vila penhorada, saiu em jornal. Desnecessário. Criar agenda negativa sempre é desnecessário. Numa campanha eleitoral, um candidato emprestar o dinheiro para o clube, é óbvio que está errado. A gente sabe que não pode ser assim. Muita gente só pensa no futebol, não pensa no clube como empresa. Então ele acha, esse cara ajudou o Santos, tem que votar no cara, tem que salvar o cara que salvou. E não é necessariamente isso. Né? Muito ao contrário. O caminho de salvamento, se você tem um grupo financeiro que já te apoiar, etc., é sentar com o clube que o Santos devia, negociar e o Santos buscar recurso no mercado, pegar cota de TV, pegar cota de patrocínio e fazer isso. Não foi feito, mas eu entendo o momento. Eu acho que, como santista, se eu tenho dinheiro na mão ali e posso ajudar, errado ou não, eu entendo o que ele quis fazer. Eu não faria assim. Eu acho que eu te falei, eu sempre tentaria fazer da maneira empresarial, de uma maneira muito mais clara. Ou senão eu não entraria na disputa. Se é para emprestar, então eu falo assim, olha, eu tenho 400 milhões, eu tenho 100 milhões, vou emprestar 10 milhões para o Santos? Ótimo. Só que aí então, mas eu não posso ser candidato a presidente, porque isso aí fere o processo eleitoral, tá certo? Eu acho que fica ruim. A gente chegou a ver e tal, falou, tem gente que vai falar em impugnar a chapa dele se sair. Eu falei, não acho nem que seja para tanto, mas eu acho que, assim, não é necessário fazer isso, sabe? Eu acho que ele teria outras alternativas. Poderia juntar todos os grupos de chapas, etc. Quem tem um comitê de transição, em que o clube passa o que está acontecendo, depois que faz, ele avisa a gente o que foi feito. Mas ele pelo menos avisa. Então, ou seja, chegar para todo mundo falar, olha, a gente tem uma situação, e tivemos essa conversa. Tá? Numa das reuniões, falaram, até o dia 13, se o Santos não pagar, o Santos fica suscetível ao Hamburgo poder pedir 6 pontos para a FIFA. E aí a FIFA vai arbitrar uma outra data. Se o Santos não pagar até data tal, podemos ser penalizados. Então, ainda levantei na hora e perguntei para o advogado. Falei, doutor, então no dia 13 a gente perde 6 pontos? Ele, não. No dia 13, o Santos corre o risco de o Hamburgo pedir a FIFA. Ele foi bem claro. Tá? Então aí começaram, não, porque ele salvou o Santos, porque senão o Santos ia perder 6 pontos. Não é verdade. Tá? Então, isso posto, a gente sabe que acabou rendendo muito voto, acabou sendo muito bom para ele, mas para a saúde do clube, moralmente para o clube, ficou um processo que não ficou bem acertado, bem alinhado, porque a conversa na reunião era uma, de repente a conversa na mídia foi outra. Isso fica muito claro. Então, eu sou totalmente contrário a essas situações. O Santos tem lastro, tem nome, e o Santos pode desenvolver produtos com agilidade e rapidez para se financiar e poder honrar seus compromissos.
A verdade é que o Rueda, com essa ação, embora sendo santista, tentando ajudar, ele contaminou um pouco as eleições, vamos dizer assim, para não dizer muito. E contraria, já que vivemos o período de eleições aqui no Brasil, contraria até a lei eleitoral. Se você for analisar, né, à luz da questão, não é o caso do Estatuto dos Santos, mas se você for buscar realmente, o candidato não pode emprestar para o seu próprio fundo eleitoral. Pelo menos é o que eu acho, não sou jurista, aquela coisa toda. Mas mudando um pouquinho de assunto, até porque você foi muito cavalheiro, foi tranquilo e técnico na sua explicação. Aliás, parabéns, não precisa agredir ninguém para colocar a situação. Eu ia perguntar o seguinte para você, eu vou perguntar. O candidato Ricardo Agostinho contrataria o Robinho? Não, infelizmente não. Tecnicamente, é muito dolorido falar isso, viu, Quarta? É muito dolorido porque em 2002 eu estava no Morumbi, estava lá atrás do gol, chorei. Eu também. Então, eu também. Eu estava trabalhando. E eu também. Não, eu estava chorando só, eu só estava chorando. Ainda mais quando o Corinthians... E ainda tive que entrar no ônibus do Santos com aquela algazarra toda que estavam fazendo no ônibus e com o Leão enchendo o meu saco. Olha lá, ó. Olha lá. Sensacional. O Leão é uma pessoa queridíssima, porque o Leão ele passa essa fama de bravo, ele não deixa de ser, claro, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, conheço ele, já teve um evento comigo, que foi meu convidado, por sinal, e ele é muito bem-humorado, ele é uma figuraça. Né? Então, quem não conhece é um chato. Ele é um chato bem-humorado, eu gosto ele é assim. Então, é nosso amigo. Nós tivemos um evento com ele, e ele falou para mim, Agostinho, eu vou ficar 1 hora nesse evento. Eu falei, não, fica 10 minutos, se não gostar, tu vai embora. Você já está aqui, já foi anunciado, para mim tá bom. Sentou, começou a conversar, tomamos um negócio, batemos papo, comeu. Ele ficou 4 horas no evento, se divertiu, contou piada, entendeu? Pegou o microfone, brincou. Aí chegou um momento e falou assim para mim, Agostinho, eu vou embora. Do nada, falou, Agostinho, eu vou embora. Aí o sobrinho dele, Fernando Leão, estava lá, que é o ex-goleiro do Santos, tudo. Aí chegou pro Fernando, vamos embora. Aí o Fernando olhou para ele, tá bom, catou e foi embora. Assim, mas é um cara sensacional e um baita treinador, um baita cidadão, um baita homem. Eu acho que todo mundo que trabalhou com ele aprendeu muito, inclusive o Robinho. E a questão do Robinho, a gente volta nesse ponto. Em 2002 eu chorei muito por ele, por tudo que ele fez naquele jogo maravilhoso, inesquecível para qualquer santista. Em 2010 o retorno dele foi sensacional, com aquele gol no Rogério Ceni. Lá em Barueri também a gente vibrou, feito louco. Eu tava lá. Eu também. Eu tava no jogo ainda por cima, tá vendo? Tá vendo? Esse eu não chorei, esse eu dei risada, né? Que foi divertido ver. O Rogério chorou. Esse foi divertido. Mas, enfim, a gente, assim, é um cara que a gente tem um respeito. Eu já conversei com o Robinho, etc. Mas o momento é ruim. Eu acho que o momento pior não ficou nem... ficou ruim para os dois, sabe? Não digo nem só o Santos, ficou ruim para ele. Porque em determinados momentos ele podia ter se preservado mais, ele deu entrevistas nesse processo que não valeu a pena ele ter dado, né? Então, assim, ele podia ter se fechado. Ele tem uma baita advogada que a gente conhece, tem o maior respeito, a gente sabe que ela é muito boa. Ela devia ter dado aquela chave nele, fica quieto, vamos botar uma assessoria para trabalhar para você, porque assim, é um processo que vai voltar à baila agora no final de dezembro, no começo de dezembro, então a gente espera que tenha um bom termo para todo mundo, mas o momento não é o momento do Robinho estar na mídia. O Santos, não vou dizer que perdeu o patrocinador, porque o patrocinador que saiu, ele aproveitou a deixa, para alavancar um pouquinho a marca dele. Ele ia sair. Eu sou muito justo, entendeu? Não vou falar, o clube tal. Mas o clube, obviamente, que não deveria ter contratado ele nesse momento, sabendo dessa situação, e ele também deveria ter se preservado. Então, eu não contrataria. Terminou esse processo. Se efetivamente, na última instância, que eu acho que todo mundo, já que o direito é assim, todo mundo tem até a sua última instância, se na última instância ele foi inocentado, ele está livre para seguir. É uma mácula que vai ter para sempre. Tá livre para seguir e é uma pessoa inocente perante a justiça. Se não acontecer isso, se ele for condenado, a gente lamenta muito pelo homem, pelo profissional, mas a justiça é essa, então a gente entende que ele tem que procurar um outro caminho para a carreira dele, ou de repente até encerrar a carreira. A gente espera ter um bom termo pela pessoa que ele é, no afago, no dia a dia, nas entrevistas, mas não daria para contratar, não daria nem para ter pensado em trazer no momento que nós estamos no Brasil, no mundo, principalmente. Bom, o Quartarolo é santista, mas eu sou chato quando falo de Santos. Eu já perguntei isso para outro candidato, vou perguntar para você também. Temos o exemplo da eleição do Vasco, que ocorreu há pouco tempo, em que um candidato foi eleito presencial, o outro via internet,
E há quem garanta que no plano espiritual o Eurico Miranda também vai ser candidato. Bom, aí, o problema do Santos é a tal da lista dos sócios para votação. Já tivemos muita confusão a respeito disso. No Corinthians, recentemente, descobriram que existia uma série de pessoas com mais de 100 anos com condição de voto. Eu queria saber se esse pepino está resolvido. Porque, senão, como que a gente vai acreditar naquilo que vai acontecer na eleição do Santos? Bom, vamos lá. O Santos teve um pecado muito grande quando ele começou a crescer, e foi nessa gestão do Laor, infelizmente, e o pessoal que estava lá, a parte do pessoal da financeira, etc., ele não se atentou para um detalhe. Eles trouxeram uma empresa maior para gerir o plano de sócio e entregaram o cadastro de sócio. O cadastro, ele é um patrimônio do clube, tá? Então, jamais poderia ter saído. Você pode passar, né, as informações, passar essa lista física, mas você tem que conservar esses dados e estar antenado, você tem que estar trocando essa informação. Então, o cliente pagou ali a empresa que administra o seu plano, a empresa reporta para você no seu cadastro. Ou seja, o cadastro tem que continuar no clube. E o que aconteceu? O Santos perdeu o cadastro. Essa empresa encerrou o cadastro, inclusive o Santos ficou a receber dessa empresa, porque ela não cobrou os sócios que não pagaram, em mais de 30 milhões de reais, até 2015, mais ou menos. Tá? Então o Santos deixou de ganhar esse dinheiro, são sócios que consumiram, que não pagaram mensalidades, foram a jogos e não pagaram. Então a empresa não fez uma cobrança juridicamente e esse dinheiro não entrou no cofre do clube. Tá? Então esse já é um ponto. Aí passou para uma outra empresa. O cadastro já veio bagunçado da empresa A para B. A empresa B era uma empresa que estava começando o mercado, quem contratou não fez uma licitação correta, porque você tem dezenas de administradoras de cartão, pegou uma empresa que estava começando ontem no mercado. A empresa teve o mesmo problema, não conseguiu gerar direito, o cadastro nunca voltou para o clube, a empresa entregou, no final do mandato, quando foi pedida a rescisão, um cadastro totalmente bagunçado. O Santos deixou de receber mais com essa empresa, mais ou menos 5 milhões de reais, de sócios que foram a jogos e não pagaram, que tiveram mensalidades não pagas, e a empresa também não correu atrás juridicamente. Então, nessa brincadeira, o Santos perdeu 40 milhões com essas duas empresas. Tá? Deixou de receber, vamos dizer assim. E aí essas duas empresas ficaram com o cadastro bagunçado, e aí o Santos pegou, está com uma empresa maior, que trabalha para outros clubes, e agora sim, em 2018, que o Santos conseguiu, depois do processo de impeachment, do primeiro lá do Pérez, né, que ele não foi empichado naquela época, que conseguiram começar a organizar. E agora acabou esse cadastro de ser organizado, foi a Grant Thornton, que é uma das grandes empresas de auditoria mundial, fez a auditoria e comprovou que o cadastro está ok agora, com pequenos problemas de ajuste, só que estão falando de problemas que aconteceram antes de 2018, problemas quando realmente estava bagunçado. Estão trazendo essa baila de novo por conta da eleição. Depois que aconteceu isso, ou seja, depois do impeachment, depois que começou a mudar, que a Secretaria Social mudou de gerente, etc., a gente sabe que o cadastro foi oxigenado. Então, qualquer desculpa nesse sentido, estão puxando coisa velha para tentar justificar de não ter voto online. Por quê? São sempre as mesmas forças que falam que o Santos é de Santos, que só quem vai no estádio é que pode votar, que estão trabalhando para que isso aconteça. O voto foi aprovado pelo Conselho, ele já estava no Estatuto do Santos desde 2011, o voto à distância, foi aprovado agora por imensa maioria dos conselheiros, já está sendo cadastrado, já temos mais de 2 mil pessoas que se cadastraram para votar, está tudo fluindo muito bem, mas a gente sabe que vão tentar dar mais um golpe. A gente sabe que as pessoas que falam que o Santos é só deles, que o Santos é o quintal da casa deles, que o Santos é o clube de campo deles, vão de novo fazer isso acontecer. O processo é lícito, o processo do voto online está perfeito, está correto, mas vão inventar, vão fazer o possível e o impossível para não acontecer. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou bem tranquilo sobre esse aspecto, que se inventarem alguma coisa com um cadastro que está higienizado, que está totalmente redondinho, para não ter votação, eu acho que não vamos ter eleição dia 12 não, viu? Porque muita chapa vai judicializar, tá? Não tenha dúvida disso. E não só chapa, acho que só 2 mil pessoas, desculpa, quarta, 2 mil pessoas já se cadastraram em 3 dias. Devemos chegar a um número de 4 ou 5 mil pessoas com direito a voto online pelo Brasil. Se essas 5 mil pessoas, já com tudo resolvido na vida, descobrirem que vão ter que ir à vila votar, ou à federação, nesse momento de pandemia, em que a pandemia está ficando pior, é óbvio que eles vão judicializar, é óbvio que vão entrar com ações coletivas e, naturalmente, não teremos eleição. Então, isso já fica bem claro.
Ricardo, e tem mais uma coisa, né? O cadastro é uma coisa tão particular, né? Tão sagrada, né? O Sim, seu cadastro é seu. Eu, se eu tiver em mãos o seu cadastro como empresa, eu tenho que preservá-lo, né? Uma coisa muito particular. Você não pode expor as pessoas assim, né? Isso seu também, cadastro é igual senha de banco, né? Você não conta para ninguém, né? claro, Assim. claro, é por aí mesmo. Mas as pessoas parecem que brincam com algumas situações sérias. Outra coisa, meu caro Ricardo Agostinho, a gente falou agora há pouco no início, que você estava falando um pouco da internacionalização do Santos, que é realmente o time mais conhecido do mundo em termos de futebol brasileiro, e um dos mais comentados, por causa do Pelé, por causa da nossa Sim, história. Onde você vai, você fala que é brasileiro, fala Pelé e Santos, abrem-se as portas. Né? Agora tem outros clubes que também estão ativos nesse meio, mas o Santos eu costumo dizer que inventou a globalização antes da globalização existir. Né? O perfeito. Santos foi até o Tibete. Né? E o Santos tem essa marca. Então, eu critico, por exemplo, muito o departamento médico do Corinthians, o departamento de marketing do Corinthians. O Corinthians é um time que nessa década ganhou tudo e que por 3 anos seguidos, vou citar os últimos 3, aparecia na TV Globo todo domingo à tarde. E os caras não conseguiam vender o patrocinador master do Corinthians com 90 minutos de exposição, com 20 e poucos milhões de torcedores, dizem até 30, ou seja, clientes fiéis, né? E não conseguiu fazer essa fidelização, o cara não conseguia vender o patrocinador master. O cara só podia dizer o seguinte: olha, você vai anunciar aqui, todo dia você vai ter 1h30 na Globo, às 16 horas. Tá? Podia garantir que ia dar. E ainda é assim. E não conseguiram vender. Né? Agora conseguiram. E agora, realmente, a economia está muito difícil, a gente entende. O Santos jogou fora o seu maior garoto propaganda, Edson Arantes do Nascimento há muito tempo, né? E não consegue desenvolver essa marca, que é uma marca eterna do futebol. Você fala, outro dia o Real Madrid botou na sua capa, ultrapassamos ou igualamos o Santos em tantos jogos, 70 jogos em que o time fez gol Exato, todo jogo. Igualamos exato. o Santos de Pelé. Agora, foi no ano passado. E a gente, quando eu falo a gente, porque eu falo como santista, nós nunca aproveitamos isso. Eu não sou marqueteiro, não sei nada de marketing, mas eu trabalho com informação desde 72. Alguma coisinha eu devo ter aprendido. Eu não consigo entender como é que esses caras não conseguem observar isso também. Se eu que sou burrinho percebo, por que eles nunca perceberam, Ricardo? Bom, vamos lá. Eu não vou falar de co-irmão, com todo respeito, é adversário, mas eu acho que o Não, eu só departamento quis dar um Mas, exemplo não, que não, me mas eu vou te parece falar que uma coisa. Eu acho que parece o que é uma departamento do praga do futebol marketing. brasileiro, viu? Todo mundo parece que pensa da mesma forma, é tudo embutido assim, ó. Mas vamos lá, o Fábio que me perdoe, mas eu acho que o departamento de marketing do Corinthians nem é tão Eu ruim. não sou nem Porque. corintiano. Eu sou Só, paulista. eu sei. Mas vamos botar play aqui, pô. Mas só por ele convencer milhões de pessoas que o time tem 2 mundiais como Libertadores, já é o marketing que tem que estar de parabéns. Né? Já é o marketing que tem que estar de parabéns. Então vamos. Mas aí Mas teve falando. ajuda da É, FIFA. imagina então o marketing do Palmeiras, que vai ter que justificar o Mundial quando não existia Mundial. É. Exato. Então, assim. Eu fui Mas à Lua, mas não tinha foguete naquela época. é por aí. O que a gente sabe é o seguinte: primeiro, são 2 pontos hoje. Os marketings dos clubes eles têm que ser muito mais agressivos. E aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando. Eu tive em Portugal a primeira vez para ver clube de futebol em 2014. É um país que eu vou com constância, por ter parente, etc. E eu conheci o marketing do Benfica. Em 2014 já, o Benfica já tinha streaming. Que agora que estamos aí na CMP do governo, discutindo esse assunto, o Benfica já vendia em 2014. Era algo para a gente que não passava na nossa cabeça. Né? E já ganhava dinheiro com isso. Eu conheci o departamento de marketing do Porto em Lisboa, não na cidade do Porto, em Lisboa. Ele era, há 5 anos atrás, ele tinha pelo menos 4, 5 vezes mais funcionários na cidade de Lisboa do que o Santos tem na sua subsede em São Paulo e em Santos junto. Ou seja, o departamento de marketing do Santos é mais ou menos 1/3 de um departamento do Porto, fora da sua cidade natal. Então, ou seja, a gente tem muito que evoluir. Também temos que fazer uma separação do que é marketing e o que é comercial. O marketing é o pessoal da criação, é o pessoal que vai desenvolver campanhas, que vai entregar o produto para o cliente, que o cliente no caso do Santos, tem 2 clientes. Nós temos na primeira ponta, que é o seu sócio, que é o seu torcedor, e temos na outra ponta, que é o seu patrocinador, que no caso você tem vários, você tem de barra, você tem de calção, você tem de CT, etc.
Então, esse pessoal do marketing tem que ter esse trabalho de engajar a torcida, de fazer a torcida consumir, etc. E o comercial tem que vender. Agora, se o clube está todo dia com uma agenda negativa, se o clube está toda hora aparecendo com problemas nas páginas policiais, se o clube está aparecendo com tudo de negativo, com bagunça administrativa, briga de presidente, etc., é difícil de vender. É um produto maravilhoso, é o melhor produto do Brasil para vender, porque não é porque nós somos santistas não, tá, Quarta? É porque o Santos é um time que sempre teve menos rejeição. Você concorda, Fábio? O Santos sempre é um time que teve menos rejeição que os outros. Né? Porque todo mundo gostava de ver o futebol do Santos. O São Paulo chegou um momento que tinha os menudos, etc., então tinha um time que voava, mas assim, no geral ele teve muitos times fortes, troncudos, etc., então eles sempre gostavam. Olha, o futebol do Santos é legal, a gente é São Paulo e não, São Paulo, mas a gente gosta do Santos. O Palmeiras teve academia, teve grandes times, mas o palmeirense também, então a rejeição a nós sempre foi muito menor. Então o Santos sempre teve muito espaço para trabalhar, para crescer. O Santos sempre foi o segundo clube de quem não era santista. Agora, quando você está só em página policial, você está em página de dívidas, aí fica difícil. Então a gente sabe que o Santos tem que trabalhar isso melhor, ele tem que se realinhar no mercado. O patrocínio master, ele é uma consequência, tá, do futebol. Ele já foi muito importante. Se você parar para pensar hoje, eu vou te dar um número. Um patrocínio master hoje, 10 milhões, 15 milhões é um número já de ponta no mercado. O clube não está conseguindo esses valores mais. Tá? Pelo contrário, tem que fazer casadinha com o patrocinador. Olha, pegar um banco, se você tiver tantos caras que abrirem conta, o banco vai te dar uma comissão a mais para o clube, etc. Então, não. O que o clube tem que fazer é trabalhar os produtos que ele vai ganhar dinheiro, que é o plano de sócio-torcedor, que é a sua linha de material esportivo para venda, produtos licenciados. O Santos, por exemplo, pelo nome que tem, era para ter uma linha de produtos licenciados maravilhosa, tá? Espalhado, ou seja, anunciando, vendendo. E isso não está acontecendo. Então, o Santos falha no seu departamento comercial e falha na sua direção, que não cria os fatos positivos, que não cria uma estabilidade administrativa para o Santos poder trabalhar isso continuamente. Porque nós chegamos a ter 60, 70 mil sócios. Hoje temos 20. Por quê? Se o time está ganhando, tem sócio. Se o time perde, cai. Não pode acontecer isso. Times como os do Sul, por exemplo, eles têm uma estabilidade. Eu tenho conversado com o Avancini, do Internacional, que é o cara que fez o plano lá para o Bahia, quando o Bahia estava na segunda divisão, etc., que fez o plano do Inter, ele conseguiu estabilizar o clube para ter um plano de sócio rentável. Então, enquanto o Santos fatura 9 milhões por ano com o seu plano de sócio, o Inter fatura 70. Tem alguma coisa muito errada no Santos. Então, o patrocínio é uma das vertentes, mas tem muito mais produtos que o Santos pode vender, ganhar dinheiro e não consegue. E aí, não é só culpa do marketing, não. Aí a culpa é um andar acima, é na presidência. Deixa eu meter o bedelho, já que você falou do Benfica, eu também estive em Portugal, conheci bem Benfica, Sporting, Porto, conheci tudo que tem lá. Aliás, o Benfica tem uma característica. É o único lugar do mundo que você encontra no estádio a loja oficial do clube e a pirata, que também é muito... a Cristina, por exemplo, entrou na loja pirata. É a pirata oficial. Não, aqui só se vende coisa pirata. Mas eu quero a camisa oficial, é naquela loja lá, ó. É disso dentro do clube. São coisas que acontecem no futebol. É muito agradável. Mas se a pessoa tiver oportunidade. Serodi, porque esse programa também tem muito humor, né? É igual na Praça da Sé, o cara tá vendendo um sapato na loja dele, aí na frente tem uma barraquinha que vende o mesmo sapato. Só que o cara não vai pagar imposto, porque daí é o camelô. Mas na verdade o camelô trabalha para ele. Exatamente. Economia. No Benfica, aquele ônibus de turista, de 2 andares, eles proibiram o ônibus de completar o circuito porque passava no estádio do Sporting, que fica bem pertinho. Então o ônibus para no Benfica e se você quiser ir no Sporting, que se vire. Aqui não vai até lá. Mas quem conhece um pouquinho outros países, por exemplo, Inglaterra, eu fui para a Inglaterra, até hoje eu não acredito naquilo que eu vi. Em termos de evolução, de marketing, tratamento, recepção de torcida, é um mundo completamente diferente. Dito isso, sabe o que mais chama a atenção? O Santos tem a Vila Belmiro. E a cada instante que passa na vida do Santos, se questiona o que fazer com a Vila Belmiro. Uns acham que deviam transformar aquilo num grande estádio, outros têm várias ideias em relação à Vila Belmiro. Fato é que a Vila Belmiro é um templo sagrado do futebol brasileiro, mas que não nota nunca
Tá que nem o campo do Vitória, lá, o Barradão, nunca lotou. Tá difícil de colocar dentro lá dentro. Eu queria que você desse a tua opinião a respeito do que fazer com a Vila Belmiro. Você é um daqueles que acha que tem que demolir tudo e construir um novo estádio, Ricardo? Vamos lá, Fábio. Eu acho o seguinte. Bom, vamos lá. Primeiro, a Vila Belmiro já quase desabou de tanta gente lotando ali. Né? Desabou, com Santos e Corinthians. Quando caiu a parte da arquibancada. Mas nos tempos essa parte tá difícil lotar lá. Eu tive no Santos Esporte lá, Santos Esporte, tenho quase certeza, com 30 e poucas mil pessoas na Vila. O que acontece hoje é que a polícia, corpo de bombeiro, etc., eles, até por questões de segurança, que a gente entende e respeita, eles limitam muito. Mas eu posso falar para você, por exemplo, a final do Paulista Santos e Red Bull, né? Nós perdemos o primeiro jogo aqui, né? E no ABC, depois teve um jogo na Vila que fomos campeões. O estádio estava lotado, não cabia uma pulga. Tá? Na minha cadeira, assim, eram 2 por cadeira, porque já não é mais arquibancada, etc., não é cimento, é 2 por cadeira, estava abarrotado. Eu não sei o que deu, não lembro quanto que deu, acho que deu 18, 19 mil, mas com certeza tinha muito mais. Essas coisas que acontecem na Vila. Então, assim, a gente entende essa limitação. E a Vila tem aqueles problemas já habituais de ponto cego. Tem uma torcida do Santos que ela fica num ponto do estádio, que eu já estive lá, não dá para ver metade do campo. Eu sempre que eu vejo eles lá, eu tenho que bater palma para eles. Porque eles vão no lugar também é assim. Esse que é a exclusividade. No Morumbi é assim. Também já tem lugares ruins, sim. Você fica louco de ver. Mas eu acho que assim, a Vila Belmiro é um estádio reconhecido mundialmente, é um grande templo do futebol, é o primeiro estádio particular do Brasil, então o Santos tem essa primazia, mas ele está defasado. Demolir por demolir ou fazer qualquer coisa assim, jamais. Mas eu acho que hoje o Santos tem um plano, um projeto na mão da W Torre muito consistente. A gente teve acesso a esse projeto, a gente sabe muito bem como é que vai ser feito, nos moldes do que o Palmeiras tem. Então, ou seja, aí sim, você vai demolir, construir uma grande arena, e a Baixada Santista precisa muito dessa arena, porque vai ser uma arena multiuso, né? Igual é aqui a do Palmeiras. Então, a gente sabe que funciona. E depois de algum tempo, o Santos vai ter ela só para si. Então, vale muito a pena, sim. É um projeto que foi referendado pelo antigo CG, pelo Conselho atual, e na entrada do novo presidente isso vai ser finalizado. E em não mudando nada, com alguns ajustes que a gente precisa fazer, preservar alguns direitos, por exemplo, do dono de cadeira cativa, etc., fazendo esses pequenos ajustes, que eu acredito que não são muito complicados, eu não tenho dúvidas que esse projeto tem tudo para deslanchar, a Baixada tem um lugar de shows e de futebol num dos melhores campos do Brasil, e o Santos, sim, vai ter uma arena digna da sua camisa, do seu porte e da sua tradição. Moderna, porém, com todo o charme de ser o time do Pelé, de ser o glorioso alvinegro da Vila Belmiro. E não vamos mudar de nome, não. Tem que chamar Vila Belmiro, o bairro Vila Belmiro, e tem que pensar no nome característico. Se for vender naming rights, etc., tem que ser Arena Pelé mais alguma coisa, ou Arena alguma coisa, mas eu acho que o projeto é muito bom. Eu acho que temos que fazer o possível e o impossível para esse projeto vingar. Não corremos o risco, Seródio, fique tranquilo, de ter uma arena José Carlos Pérez, alguma coisa assim. Não, aquela arena do Bitcoin ali, você já pensou? Ali sim, cara, ali não podia. Porque você já pensou? Aquela história era maluca. Deus me livre. O cara vinha aqui, ia demolir tudo e ia pagar com o quê? Ia pagar com moeda virtual? Ia pagar com dinheiro de mentirinha? Não, tanto é que não saiu do papel aquilo. Ultimamente no Santos, o Quartarolo sabe disso, eu chamei durante muito tempo o Pérez de Dormindo Pérez, porque eu nunca vi ele acordado. E agora o presidente Rolo, que apesar de ser policial e tudo, com todo o respeito, é o seu Ofélia, porque ele só abre a boca quando tem certeza. Ô, Ricardo de Jesus Agostinho, olha, de minha parte só tenho a agradecer sua participação, é um papo que podíamos ficar aqui 2, 3 horas, que você tem muita coisa para falar, com certeza, está muito bem embasado, o seu currículo mostra isso, e quando as pessoas falam assim para mim, como o senhor Fábio Seródio acabou de insinuar aí, viu, Ricardo? Tem pouca gente. Nós somos um time cult. Não há nada de errado em ser um time cult. Certo? O Lido em Paris não é grande. Mas eu já fui lá, viu, Quartarolo? Sabe? Então, eu já fui lá, Quartarolo. Eu também fui. Agora, é grande? Não, mas para entrar lá, isso que o Santos tem que começar a fazer. Como tem um time muito bom, e se tiver outro estádio e outra arena,
jogam os grandes jogos lá, e os jogos pequenos pode ser até, charmosa a Vila Belmiro, é muito gostoso de trabalhar na Vila Belmiro, é um estádio que ele tem uma aura, assim, é igual quando eu falo do Pelé, você olha para o Pelé, parece que o Pelé tem uma luz em cima dele, né? Tem uma luminosidade dele. Então, esse tipo de coisa você tem que respeitar, e é história, a história está lá. E nós somos um time cult, quem não quer não. Ricardo, de minha parte, só tenho a agradecer, viu? Acho que o nosso grande Fábio Seródio, embora ele não goste muito do Santos, ele quer dar um abraço em você também. Mas eu gosto muito do Santos, aliás, tenho respeito por todos os clubes. Eu, apesar de, lógico, ser como qualquer um de vocês, tem um time que eu desde pequeno acompanho, mas eu sou apaixonado pelo futebol. E quem é apaixonado pelo futebol não faz distinção de cores, e sim distinção de resultados. Aí é legal a gente acompanhar. Ricardo, só para finalizar da minha parte, a última pergunta. O Cuca saiu do Santos porque estava uma bagunça muito grande. Você sabe muito bem disso, inclusive o Sanches, aconteceu o problema na Libertadores da América, a inscrição do Sanches e tudo mais. O Cuca voltou, não mudou muita coisa pelo que a gente sabe, mas o Cuca está fazendo um belo trabalho. Eu até brinco que ele está fazendo milagre. Cá entre nós, o que fazer com este Cuca, se você for eleito? Bom, vamos lá. Fábio, eu acho o seguinte, o Cuca tem feito realmente um grande trabalho dentro do momento que ele tem. É um clube que não pode contratar, é um clube que quando contrata, ou seja, saiu de um banco, colocou 1 ou 2 jogadores, então assim, não consegue sobreviver muito tempo nessa questão de poder contratar, poder escolher, não tem literalmente as ferramentas para escolher direito para comprar bem, então, ou seja, está contratando meio no chute, então também não funciona. É um clube com problemas de Covid, um clube com problemas financeiros, ele me surpreendeu. É óbvio que, assim, um clube que vinha na intensidade que o São Paulo trabalhou, gostando ou não do São Paulo, o clube tinha uma intensidade. Sair dele para o Gesualdo foi absurdo, né? Completamente desnecessário e, tecnicamente, mostrou-se, né? Que foi um fracasso. Quando chamaram o Cuca, eu falei, puxa vida, será que era esse o perfil que o clube precisava? Ainda mais saiu brigado e tal. E ele me surpreendeu positivamente. Ele blindou o grupo, fechou o vestiário ali, e ele está comandando, segurando as coisas. E o clube está indo razoavelmente bem, não dá para reclamar. O clube está lutando pela liderança do brasileiro, classificou em primeiro na Libertadores. Então, assim, você não pode questionar o trabalho dele. Saiu na Copa do Brasil, acontece, né? Mas eu acho que o clube está se mantendo. Futebolisticamente, o clube está bem. Então, acho que terminou, nós vamos ter a peculiaridade. O presidente, tendo eleição, o presidente vai assumir dia 1º de janeiro e o campeonato vai estar no meio. Como o Santos está hoje na tabela, eu não mandaria ele embora. Eu já, assim, muito torcedor, sócio, entra nas minhas redes sociais, poxa, entra e manda o Cuca embora. Nesse momento, no meio do campeonato, eu não faria isso. Porque o clube está bem. Se até dezembro o clube despencar, tiver em penúltimo, aí a gente tem que sentar com a comissão e entender o que está acontecendo. Mas no momento do clube, jogou contra o Internacional com a molecada só. E jogou muito bem. Se virou, fez o resultado. Então, ou seja, não é o futebol bonito, vistoso que o torcedor ama? Não. Mas está fazendo resultado. Então a gente tem que segurar o Cuca até terminar o Campeonato Brasileiro, até terminar a Libertadores, e aí sentar com ele e analisar o trabalho. Se o trabalho foi bem sucedido, saber se ele quer continuar. Se o trabalho não deu o resultado que a gente espera, aí sim a gente conversa com ele e vai partir para a troca, um treinador com perfil para trabalhar com todas as categorias, um grande trabalho que a gente planeja para 2, 3 anos pelo menos, tá? Mas passa primordialmente para falar primeiro com o Cuca, porque eu acho que ele está tirando leite de pedra sim. Tem que respeitar isso, Fábio. Aliás, eu falei com o Serginho Chulapa, que é da comissão técnica novamente, e ele falou, olha, o cara que está segurando a onda... Não é com o Serginho, é Deus. Deus, Serginho Chulapa falou assim, olha, quem está segurando a onda aqui é o Cuca, ele tem feito um trabalho de vestiário maravilhoso, e ele é um cara que trabalha realmente bem o elenco. Ô, Fábio Senhoras, vamos dar um abraço ao Ricardo? Um abraço para você, obrigado pela paciência, até pelo interesse de conversar com a gente a respeito do Santos. Eu acho que todo mundo que é candidato num clube deve dar satisfação, não para mim, nem para o Quartarolo, mas para o seu próprio torcedor. Discutir o Santos deve ser, ou discutir o seu clube, deve ser mais do que uma obrigação, um tesão, para dizer a palavra certa. Né? O cara que é tão apaixonado assim. E quando uma pessoa aceita conversar sobre o clube, a gente fica muito satisfeito. Porque se é um tesão para você que é candidato à presidência do clube, imagina para os outros que gostam de ver o futebol como eu gosto, como o Quartarolo gosta, e todos aqueles que nos acompanham. Obrigado pela paciência, obrigado pela compreensão. Boa sorte na eleição e tomara que o Santos encontre o seu caminho.
Futebol sem o Santos não tem muita graça, não, viu, contador? Não tem, não. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado mesmo. Seja muito feliz. Como santista, eu torço, se você for eleito, que você faça uma grande administração, porque, como disse o Seródio, né? Não é só administrar o Santos, é administrar o futebol brasileiro. E a gente quer jogar contra adversário forte, não adianta torcer contra ninguém. Então, tomara que todos. E depois o campo resolve. Um abraço a você. Gostei da sua explanação. Eu achei que você foi muito bem balanceado, bem embasado, bem baseado em tudo. Conhece o clube por dentro, mais do que alguns que passaram por aqui. E isso realmente deixa a gente muito feliz. E também é uma amostragem para o torcedor do que você pode fazer. Boa sorte mesmo e obrigado. Quartarolo, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês dois, com você, com o Fábio, caras que a gente sempre admira, que a gente sempre ouve, que a gente aprende muito com vocês. Falar de Santos, é claro que é um prazer, eu sou santista desde os 4, 5 anos, desde que eu me entendo por gente. Meu primeiro jogo no estádio foi com 7 anos de idade, e eu assim, vivo dentro de estádio, fui criado no estádio. Então eu adoro isso, adoro futebol e tenho me preparado, eu tenho um grupo muito forte, a gente tem um comitê de inteligência nessa Transforma Santos, com grandes executivos, do mercado mundial. Eu tenho o presidente da Ambev do México, eu tenho o Luiz Tejon, que é um cara conhecidíssimo do agronegócio, eu tenho grandes pessoas, Marcos Paiva, Gustavo Alonso, são grandes executivos de grandes empresas, Davi Grimberg, do McDonald's, que se juntaram nesse processo para fazer essa plataforma, para executar esse projeto para o Santos nos próximos 3 anos, e me convidaram. Tá? Então, eu sou um candidato que veio de fora para dentro. Me chamaram, olha, você é o cara que conhece torcida, conhece embaixada, conhece sócio, a gente quer que você toque isso, que você vai fazer essa interlocução, que você vai falar com as pessoas. Tá? Então, para mim foi uma honra, eu até demorei para decidir, mas aceitei, porque a gente ama muito o Santos e sabe a seriedade desse grupo que está por trás da gente, esse comitê de inteligência. A gente tem grandes ideias para o avanço do clube, para essa transformação que o clube tem, como a gente pôde falar aqui rapidamente, falando também de futebol. E sempre lembrando que o Santos é um patrimônio mundial. Quando a gente brinca, até como vocês brincaram agora, o Santos é cult, não tem muita torcida. Olha, somos 8 milhões no Brasil. Agora, quem já viajou, não é o caso do Fábio, que não vai sair por aí no aeroporto com uma camisa do Santos. Mas quem já viajou... Você não me conhece. Mas quem já viajou... Eu tenho 300 camisas. Aliás, tem um cara aí que o outro dia pegou no meu pé, porque ele me viu com a camisa do adversário. Você fala que é São Paulino, tá com a camisa do Flamengo. Falei para ele, eu tenho 300. Você tem liberdade poética, você é da área. Então, assim, quando você chega em algumas cidades do mundo, é terrível. O nego tenta arrancar a sua camisa. Na Argentina, sai com a camisa quase rasgada, que queriam trocar. Eu falei que não ia trocar, óbvio que você vai trocar a camisa do Santos, vou tirar a camisa minha, nunca. Então, e tentando arrancar. No Japão, isso me aconteceu. Então, a gente sabe o peso do Santos Futebol Clube, da marca Santos. Só para finalizar, o Zete, que é meu amigo e meu vizinho, o Zete mora na minha rua, meu cliente também. A gente brincando num evento, ele falou para mim assim, falou para mim não, falou para todo mundo, para o público, viralizou esse vídeo. Ele falou, quando eu viajava com São Paulo, ia para o Japão, ia para a Europa disputar títulos, a gente chegava, as pessoas não perguntavam para mim do São Paulo, perguntavam por que o Santos não estava lá. Por quê? Porque o Santos é o time conhecido no mundo inteiro. O Santos é o cartão de visita do futebol mundial. E a gente está deixando, cada ano que passa, o Santos ficar mais preso na sua fronteira, mais preso no limite da cidade, em que a própria população, na sua maioria, sabe que o Santos é do mundo e que ele traz dividendos para a própria cidade. Porque todo mundo quer visitar o Museu do Santos, quer visitar a Vila Belmiro e quer conhecer os jogadores que andam pela cidade, porque em que lugar do mundo você tem uma cidade com aquela densidade em que você vai no banco, tropeça no Giovani, você vai no bar e senta do lado do Edu, do Dorval e etc. Então a gente tem um patrimônio da humanidade, que é o Santos Futebol Clube, e ele precisa ser muito mais bem cuidado. Ele precisa ser transformado e se tornar o Santos histórico com o Santos do século XXI. E é esse trabalho que a gente vai fazer. E eu agradeço imensamente a oportunidade de poder ter batido esse papo com vocês. E agradeço muito e espero a torcida santista, se tiver eleição, no dia 12 de dezembro, votar na Chapa 3, Transforma Santos. Muito obrigado a vocês. Nós que estamos agradecidos. Obrigado, Fábio Seródio. Obrigado ao Ricardo de Jesus Agostinho, candidato nas eleições do Santos, 12 de dezembro. Portanto, dezembro. Você sabe que essa data é uma data importante para mim e para você, né? Não, para mim, porque minha filha faz aniversário dia 10. Minha filha nasceu no dia 12, ele deu um chapéu em mim no dia 12, que não me convidou para a festa. Tá. Isso não é assunto para tratar aqui. A gente decide depois. Eu não perco a oportunidade.
Tô vendo. Vou editar essa parte. Esse é o Futebol Entrevista, hoje com o Ricardo de Jesus Agostinho. Um ótimo papo, explanando, botando suas ideias e a gente tentando fazer você que torce para o Santos, que você que vai votar, conhecer um pouco mais os candidatos. Aí está mais um candidato que realmente tem uma boa base, falou muito bem a respeito dos seus planos e também do nosso Santos. Ele conhece profundamente essa história. Futebol em Rede Entrevista. Venha com a gente. Obrigado. Obrigado.